começar hoje e continuar na próxima semana, talvez na outra, mas é preciso, para uma compreensão bem enquadrada, nós podemos um artigo que eu quero compartilhar com vocês sobre esse eu sou a minha aula de vocês. Falta muita informação, eu prefiro explicar aos poucos. Primeira coisa é o seguinte: o que acontece em Corinto, há duas alternativas. A primeira alternativa seria que o dom de línguas de Corinto era exatamente aquele autêntico, verdadeiro, que foi falado em vários textos. Não é isso? Ou seja, falado no idioma humano sem ter aprendido. Esse é um milagre. E seria como um sinal para Israel e um sinal para os hebreus. Seria esse o ponto. Quando se fala a esse respeito, os próprios pentecostais dizem que não é esse o ponto que eles querem. Não só dizem como o que realmente acontece nas reuniões carismáticas, não é uma pessoa falar um idioma humano que não é. Esse milagre não foi reproduzido nunca mais. Então, será que o que acontecia era o verdadeiro dom de línguas? Como foi exercido em Atos 2? Essa seria uma alternativa. Agora, qual é a outra alternativa? A outra alternativa é aquela que os próprios carismáticos advogam. Então, nós vamos trabalhar em cima da hipótese deles. Eles dizem, bem, todo línguas que nós falamos, realmente não é o que nós falamos, é uma experiência diferente. É uma língua que entende, uma língua celestial, uma língua de anjos, entende. Isso está fora da razão, está fora do controle consciente essa língua. Porque essa língua edifica. Alguns dizem que essa língua torna a pessoa mais jovem, mais leve, que é uma coisa para quem vai fazer, alegria, para quem pratica. Eles chamam de língua celestial, eles chamam de língua dos anjos, eles chamam de falar a Deus em mistério. Então, vamos trabalhar nessa hipótese. Então, a segunda hipótese, as línguas de Corinto eram sons ininteligíveis. Vamos trabalhar nessa hipótese. Davam a aparência de uma língua, porque sons saíam das bocas das pessoas, mas não foi compreendido. Para interpretar esse som, era necessário uma outra interpretação. Porque eles estavam falando, todos ouviam, ninguém entendia. Então alguém precisava interpretar essas línguas. Tais são as línguas faladas nas assembleias pentecostais hoje. Eles dizem um dom que prova o batismo no Espírito Santo, segundo eles dizem. Então, nós falamos hoje, na verdade, é isso. O som que ninguém entende. Na verdade, essa experiência é a prova que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Muito bem. O fenômeno de línguas, esse tipo de falar uma língua inarticulada, uma língua intuitiva, já era conhecido muito antes de Jesus Cristo. Era conhecido dos antigos. Inclusive, gente, povos pagãos. Guardem bem isso na mente. Esse tipo de experiência estática, de falar uma coisa, ninguém entende, sons inarticulados, essa prática é antiga. E essa prática não se restringe somente à experiência da igreja. Ela é muito anterior. Indicações a esse respeito encontramos em Platão e Virgílio, dois escritores antigos, 4 séculos antes de Cristo, Platão e Virgílio. Platão escreve na obra chamada Timeu, que é a obra do filósofo grego chamado Platão. Nessa obra, Timeu, ele faz alusões a uma língua estática. O Virgílio também, escritor Virgílio,
na sua obra Eneida, no capítulo 6, nos parágrafos 46 e 98, ele também se refere a esse tipo de experiência. Então, veja, são pessoas que não estão ligadas com a palavra de Deus, não estão ligadas com Israel, não estão ligadas com o cristianismo. Pessoas puramente seguidas no paganismo estão falando desse tipo de experiência. Um escritor chamado Taylor, no seu livro Cultura Primitiva, conta que nas ilhas Sandwich, no pleno Pacífico, o Deus invocado dava seus oráculos através de um sacerdote, através de uma língua estranha, que era interpretada por outros sacerdotes. Então, nas ilhas Sandwich, havia uma experiência semelhante. Um sacerdote principal enrolava uma coisa introduzida que ninguém queria. Os outros sacerdotes interpretavam aquilo, isso que a divindade aí está falando. Línguas ininteligíveis, extra-humanas, sons incompreensíveis, necessitando de um intérprete, tais seriam as línguas de Coríntios, segundo a interpretação que estamos considerando. E eles mesmos dizem que é esse o inimigo. O fenômeno desse tipo reaparece na história eclesiástica. Quer dizer, o que aconteceu no Corinto, supondo que fosse isso, a linguagem que quem compreende realmente de Deus, e que alguém interpretava, que um dom para interpretar. Supondo que isso aconteceu lá realmente, esse dom vai reaparecer na história da igreja. Então, essa resenha histórica vai dizer que se esse dom reaparece, esse tipo de experiência vai reaparecer em algumas circunstâncias, e dessa análise, vamos ver quando é que isso apareceu, em que circunstâncias outros grupos reivindicaram esse tipo de experiência e que lições trazem para nós. Nós vamos começar com Irineu, bispo de Leão, do segundo século. Então, bem pertinho os acontecimentos. Irineu, bispo de Leão, a gente está na França hoje, no segundo século. Há uma citação dele que se refere a ter ouvido dizer de irmãos que falavam línguas diversas. Então você pega um escrito, não Irineu, e não a Bíblia. Era um cristão que viveu cerca de 100 anos depois. E era um pastor na região onde é a França hoje, no segundo século. E os escritos dele tem lá que ouviu dizer. Ele não está dizendo que viu, ele não está dizendo que presenciou. Ele registra que ouviu dizer de irmãos que falavam línguas diversas. Não se sabe o que é isso. Mas se estamos fazendo uma pesquisa histórica, nós precisamos desses documentos. A passagem é obscura e não deixa de ser interessante notar que o próprio Irineu teve que aprender a língua falada da Gália para pregar a língua do Evangelho. Então, o comentário está no seguinte: ele se refere a pessoas que falavam línguas diversas. É misterioso, não há mais detalhes sobre isso. Mas há uma observação: esse mesmo Irineu que foi pregar o Evangelho lá, nesse local da União, ele precisou aprender a falar a língua da beleza do pecador. Ele não reivindicou o milagre de ter aprendido automaticamente a língua. Ele precisou aprender. Outra passagem obscura está em Tertuliano. Ele fala dos dons espirituais e entre eles ele se refere ao dom de línguas que ainda existiria entre os montanistas aos quais se ligaram. Então, há um Tertuliano, é um personagem desse livro. E ele faz nos seus documentos uma alusão aos dons, à luz dos dons espirituais. E nesses dons ele fala do dom de línguas. E diz que esse dom era exercido entre os montanistas. Então temos que saber quem são esses montanistas, não é isso? Muito bem. Os montanistas não podem nos servir de bons exemplos, porque esse movimento divisionista
cristão do segundo século resistiu mal às influências locais frígias, em que os sacerdotes do culto de Cibele, os coribantes nas cerimônias do culto, pulavam, dançavam e soltavam gritos histéricos. Não era um grupo excêntrico, um grupo que se dizia cristão, mas que adotou práticas pagãs e fazia verdadeiras conclusões, gritando, dançando e prestando cultos de forma de pular, gritos histéricos. Não é um bom grupo para que nós tomemos como exemplo para nós. Então, se estava acontecendo no meio desse povo, é outro tipo de pessoal que não é um exemplo bom dos melhores. Da melhor maneira de bonito, uma igreja de bom exemplo. Irineu e Tertuliano, estudo quanto à patrística. Quem é a patrística? É a primeira geração de crentes depois dos apóstolos. Então, nesse período, nós temos esses dois homens que nos oferecem essas informações da era pós-apostólica. Irineu que diz que ouviu dizer, mas não tem nenhuma experiência direta para viver. E Tertuliano que fala dos dons, inclusive de línguas, mas no meio dos montanistas. E os montanistas eram um grupo de cristãos que não é um bom exemplo para nenhuma igreja, porque adotaram práticas espetaculares, sabe, montar estrategicamente de uma forma bem estranha, né? Para ser exemplo bom para nós. É tudo que nós temos nessa era. Duas passagens obscuras, praticamente limpas, científicos, né? Conhecimento preciso sobre a experiência. Para ser bem exato quanto à patrística, há um autor pós-nicênico, quer dizer, eu ali, no Nicéia foi em 325, então ele viveu depois do ano 320, então já quase meados do quarto século. É o seguinte, Crisóstomo, ele comenta a passagem de 1 Coríntios 12 a 14, então faz um comentário, olha, é um pregador e era um intérprete bíblico no quarto século, muito famoso. Crisóstomo significa boca de ouro, não é isso? Há um escrito dele, e ele diz, comentando a passagem, o seguinte: a passagem inteira, 1 Coríntios 12, 14, ele diz: a passagem inteira é extremamente obscura, e a obscuridade é ocasionada por nossa ignorância dos fatos, tá vendo? E pela cessação dos acontecimentos que eram comuns naqueles dias, mas sem exemplo em nossos dias. Então, cerca de 200 e poucos anos depois, um expoente da igreja, chamado Crisóstomo, fazendo um comentário no 1 Coríntios 12, 13, 14, já reconhece que o que aconteceu em Corinto, os fatos não são bem claros. E ele diz: então nós temos ignorância precisa do que aconteceu em Corinto. E também outra coisa, porque cessaram os acontecimentos que eram comuns naqueles dias e não temos exemplo nos nossos dias. O que está dizendo Crisóstomo? Que a experiência da igreja no seu tempo desconhecia a prática de línguas. Olha que coisa interessante. Estou chamando a atenção para essa revisão histórica, meus irmãos, porque nós temos que chegar a uma conclusão desde logo. Se esse fenômeno das línguas, se essa experiência de línguas social tão fundamental para o cristianismo, para a espiritualidade, como reivindicam os carismáticos, espirituais, como é que será que não há menção explícita dessa prática do cristianismo pós-apostólico? É, no mínimo, o fato de ter ser levado em conta. Se era tão importante, porque a igreja, logo no começo, a primeira geração de crentes, já não estava mais envolvida com essa prática? Tem que perguntar isso. A palavra de Crisóstomo é de uma sabedoria e de uma prudência digna de observação e imitação. E encerra qualquer informação sobre o assunto que possamos encontrar na patrística. Então, se considerarmos a primeira geração e duas ou três gerações de crentes,
depois dos apóstolos, teremos duas palavras bem lacônicas de Irineu e de Tertuliano. A primeira de Irineu, que nem ele mesmo teve acesso à informação, diz que ouviu dizer que pessoas que falavam versos, não dá mais explicações. A segunda de Tertuliano, que fala de todos os dons espirituais, mas liga essa prática aos montanistas, que eram um grupo extremamente excêntrico de cristãos. E uma menção de Crisóstomo, que praticamente encerra o assunto. Quem mais fala sobre isso nesse período? E Crisóstomo, quando fala do período, diz assim: olha, nós não temos paralelo hoje na igreja para comparar o que aconteceu em Corinto naqueles tempos. Então, uma declaração explícita e documentada de que a experiência glossolária, a experiência de língua estranha, não era um destaque na igreja da patrística pós-apostólica. Depois dos casos citados por Irineu e Tertuliano, e que temos razão de pôr em quarentena, é absoluto o seguinte: quarentena é o seguinte, eles mencionam o fato, mas não estão nos escritos. Tertuliano coloca lá, não temos mais nada. Passam os séculos, veja bem, de tudo isso até o ano 300 e tanto, eu tenho 3 menções, uma delas, inclusive explícita, dizendo que a igreja não pratica mais nada. Aí passam os séculos. O cristianismo supera o quê? A perseguição. Firma-se no mundo, mas não há notícia de ninguém nas igrejas cristãs falando línguas. A documentação relativa à história, a experiência histórica da igreja, não menciona. E olha que a igreja passou por perseguições terríveis. Tinha que ser gente muito firme na fé, tinha que ser gente muito consagrada, tinha que ser gente muito dedicada a Deus para superar as perseguições. E será que esse povo, com toda essa consagração final, inclusive início do dia, e até martírio, será que não era mínimo desse povo? O que acontecia? É para se perguntar. Então veja, teria surgido um fenômeno então na Idade Média? É isso que nós perguntamos, mas não surgiu na Idade Antiga. Não surgiu na Idade Antiga. Passamos toda a patrística. Passam séculos. Só surgiu na Idade Média. Alguns admitem a possibilidade, embora não haja referências. Não, isso não é comparado com o escritor. Nesse caso, o emitir sons desconhecidos teria sido atribuído à possessão demoníaca, portanto sujeito ao mesmo tratamento que recebeu todas as manifestações de possessão. Ora, na Idade Média foi grande a perseguição da igreja já oficial, a igreja romana, começou a perseguir tremendamente qualquer manifestação espiritual estranha. Então, bruxaria, caminhação, demonismo, suspeita de possessão demoníaca, isso era implacavelmente reprimido. Se surgiu ali no começo da Idade Média, deveria ter sofrido o mesmo tratamento. Agora veja bem. Vamos dizer o seguinte: o interesse pelas escrituras durante a reforma resulta no reaparecimento do dom. Então, alguns dizem, bem, foi na Idade Média. Só que na Idade Média não se tem menção desse tipo de coisa, porque a igreja medieval perseguiu qualquer manifestação estranha. E se certamente esse dom tivesse existido, haveria processo. Não houve. Aí ele diz, não, foi lá, foi no protestantismo de 1517, Lutero, voltaram para a Bíblia, então é o dom que reaparece. Só que é o seguinte: quem diz isso, que o dom reaparece na reforma, lá já no século XVI, omite um fato importante, que os heróis medievais, os reformadores, os principais promotores da volta à Bíblia, Lutero, Calvino, Zwinglio e outros, não falaram disso. Então, esse argumento de dizer, não, foi na reforma que eles voltaram para a Bíblia, redescobriram o dom, aí começou tudo de novo.
reformadores, pré-reformadores, Henrique de Lausanne, Arnaldo de Brescia, Pedro Paulo, João Rico, João Russo e outros menos famosos, não há nenhuma notícia, nenhuma informação que esses homens falassem línguas. Vários reformadores ali entenderam, sabendo que a língua dos soviéticos, o Edson também entenderam que era uma língua. Mais tarde. Ele Não, o Edson já é no século XVIII. Mais tarde. Mas eles não usam, Não. O que estamos analisando aqui é um desenho histórico, vendo o seguinte: não há fundamentação até agora, século XVI, não há até agora por isso. Estes homens todos limitaram-se a lutar para restringir o cristianismo à pureza primitiva. Lutaram por isso, sofreram, e quase todos eles foram martirizados por suas convicções. Vindo a reforma, continua a ausência de notícias sobre o dom de línguas. Nem Lutero, nem Calvino, nem Zwinglio, nem Rimayer são acusados de falar línguas. E nenhum deles faz a defesa da possibilidade de alguém falar línguas desconhecidas. Não parece esse ensinamento de reforma. É no século XVII, veja bem agora. É importante essa menção histórica. Tem só mais 6 minutos. Século XVII, o fenômeno vai aparecer. Agora, penso. Nós viajamos todo esse tempo. Nós viajamos praticamente 1600 anos. E nesse tempo todo não temos nenhuma documentação que substancie, pelo menos, a sugestão de que o dom de línguas fosse praticado no Império. Agora, no século XVII, o fenômeno vai aparecer em 2 grupos de perseguidos. Vai entender isso. Questão de línguas vai aparecer um fenômeno de documentação histórica. 2 grupos de pessoas perseguidas. E interessante notar o seguinte: um grupo era católico e outro grupo era protestante. Para trazer mais lenha para a história. Certo? Veja bem. Quem são eles? Os católicos, o grupo católico eram chamados de jansenitas, ou jansenitas. E o grupo de protestantes eram chamados de huguenotes de Simânia. Os huguenotes de Simânia eram protestantes, e não protestantes. E os jansenitas eram católicos. Esses 2 grupos foram perseguidos no seu tempo. E em relação a esses 2 grupos, vai ser mencionado o fenômeno. Veja bem. Examinemos os fatos, porque eles são preciosos como ilustração e advertência, embora sejamos obrigados a reconhecer melancolicamente que muito pouca gente dá importância devido às lições da história. Só não presta atenção, por exemplo, história. Para seguir a ordem cronológica, vamos tratar primeiro, só vou tratar desse grupo comunizado, vamos tratar primeiro o fenômeno entre os protestantes. Vamos examinar esse grupo de protestantes, onde se registra o fenômeno. 1685. Luís XIV, num ato extremamente infeliz, o que ele faz? Ele revoga o Edito de Nantes. O Edito de Nantes é um documento assinado por autoridades eclesiásticas e tribunais, concedendo igualdade, uma certa tolerância para todos. Ninguém seria discriminado, ninguém seria perseguido. Uma certa tolerância, uma certa trégua àquela guerra constante por razões religiosas. O Edito de Nantes procura colocar um pano na pergunta. Só que o Luís XIV diz: não, a França não vai ter isso. Aqui na França não vai ter isso. E ele cancela o negócio. Cancelou o Edito de Nantes. 1685. E o que aconteceu? Ali estão os chamados gnósticos, os protestantes. 3 coisas podem acontecer para você. Você é gnóstico, você é protestante, você é
aceitou a doutrina reformada. Você vai passar, você está numa igreja, está lendo Bíblia, orando, cantando a Deus. Você está protegido por um documento assinado pelas autoridades que dá, se não liberdade, pelo menos tolera você celebrar o seu culto. De repente, o rei assina, não, senhor, ele vai ter que ser católico, se quiser. O que vai acontecer com você? Vamos nos colocar lá em 1685, nós somos crentes que estamos lá no meio. 3 coisas que podem acontecer. Primeira coisa, abandonar o país. Eu não quero renunciar a minha fé. Eu não quero renunciar a minha fé. Se aqui eu não posso ser crente, eu quero hoje não para para mim. Não é isso que nós iremos fazer? O que nós iremos fazer? É uma alternativa. Hoje, como não agora, eu saio do país, não pode mais no seu grande, eu saio do Brasil, fazendo um paralelo. Ou então é o seguinte, renunciar à fé e permanecer na prática. Chega lá e diz, não, eu era crente até hoje, não pode mais, não estou mais. Um dia a igreja está fora, vai falar com o pai, volta mais. É outra alternativa. Você não pode ser mais, você não é mais. Não é outra alternativa. Não é? Ah, pode ser mais, não sou mais. Naquele hoje, vou lá para lá. E a outra alternativa, nem sair e nem abjurar. Enfrentar os conceitos. Ah, não pode ser você, eu vou continuar indo primeiro, orando, lendo Bíblia, falando de Deus. Quero nem saber. É outra alternativa, não é isso? Agora, o seguinte, é bom dizer o seguinte, foram poucos os que abjuraram. A história registra o fato de que a maioria preferiu permanecer no país, sendo fiel aos seus convicções. Foram poucos que saíram. Os que permaneceram na França começaram a ser cruelmente perseguidos. É lógico. Isso é lógico. O rei está claramente favorecendo a catolicismo do povo. Ele invalida o documento. Você desafia o rei. O que vai acontecer? Você vai ser perseguido. Ou você vai perseguir o rei? Tá. A relação de força não tem condições. Então o rei está perdendo a mão. E ele persegue. Milhares foram levados à fogueira e ao suplício da roda. Tomaram uma roda lá e deixavam morrer a mínima. Quando não era queimado. O mínimo que podia acontecer é você ser condenado às galeras. Então você vai para a roda e não vai ser queimado. Só que você vai queimar até morrer na vida do rei. Terminar a sua vida bem. A melhor coisa que podia acontecer para alguém naquele tempo. Mas o culto continuava. O povo se reunia em clareiras na floresta, em grutas, no alto das montanhas, em casas isoladas. O culto continuava. Os que ficavam davam um jeitinho. Os perseguidos consideravam a pregação um meio de graça e não podiam prescindir dela. Eles estavam tão apegados ao valor da palavra de Deus e da pregação, que era o centro da obra. Deixaram o cerimonialismo mais de lado, deixaram o altar de lado e se apegaram à tribuna, à palavra de Deus pregada. Eles não queriam abandonar esse privilégio. Aí a exaltação ficou muito grande. O ambiente era propício ao aparecimento de fenômenos estranhos. Muitos se exaltaram, muitos se desequilibraram, vamos dizer o seguinte. Então surgiram profetas e surgiram fenômenos de línguas e fenômenos de línguas. Nessa situação de perturbação e perseguição. Os profetas, os pequenos profetas, como são designados pela história, eram crianças entre 3 e 12 anos. Estavam fazendo profecia criancinhas. Especialmente preparados para exercer o papel. Em resultado de suas profecias, houve um levantamento armado dos perseguidos. As crianças começaram a profetizar que eles deveriam ir à cara. Deus está dizendo que você tem que lutar. Você tem que ir para a guerra. Você tem que reverter a situação. Que coisa incrível. Então levantaram o movimento armado dos perseguidos. E eles começaram a fazer represálias cruéis. Essas pessoas. Até que o governo estabeleceu com eles, graças à ação do Marechal Villars, uma paz honrosa. Eles começaram a fazer represálias violentas.
Aí celebrar lá um tipo de uma paz. O chefe revoltoso que negociou essa paz foi o famoso Jean Cavalier. Seus adeptos, aliás, não concordaram com ele, essa paz, e continuaram a luta por muitos anos, sem o primitivo índio, de modo que a paz definitiva não tardou a restabelecer-se. A essa guerra, chamada Guerra dos Camisares, realizada por motivo de religião, é a negação do próprio Evangelho de Cristo. Quando é que Cristo mandou pegar a espada e fazer guerra de violência contra os perseguidos? Como já dissemos, os excessos foram das duas partes. Quando começaram a reagir, os protestantes foram tão longe como os católicos. Exatamente o que aconteceu na revolta dos camponeses na Alemanha mais tarde, no século XVI, e no movimento fanático de Vickers, de origem luterana, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Daí podemos tirar uma lição suplementar. Voltemos, entretanto, aos huguenotes, primeiro perseguidos e depois revoltados, para ver como eles se manifestam. Entre eles, o outro Deus se manifestou. Então, nós vamos nessa bem, nós vamos estudar o Velho Testamento. Estamos no ambiente. Estamos no século XVII, pouco depois de 1685. Na França, Luís XVI invalidou os cristãos. Os crentes que quiseram sair, saíram fora de Deus. A maioria ficou. Mas duramente perseguido. Esse ambiente criou alguns, talvez não convertidos, uma revolta. Crianças de 12 anos começaram a profetizar. E essa profecia levou a uma revolução. Os próprios protestantes enviados, que não eram espíritos evangélicos, eles fazem mais crueldades que os católicos. Fica uma verdadeira confusão interna, é feito um novo, Jean Cavalier, eles é o líder desse movimento. Muitos não concordam com ele, com a continuam. É nesse ambiente de desacervo, de descontrole emocional, de violência, de ações contra o próprio Evangelho, que vai surgir doutrinas dessa. Então, na próxima quarta-feira, vamos ver como é que foi que aconteceu nesse grupo, certo? Os huguenotes. E depois, na outra semana, os jansenistas, são católicos, uma coisa aconteceu. E aí nós vamos analisando direitinho toda a história, depois as conclusões. Ó Deus, nós te agradecemos pela oportunidade desta noite de refletir juntos sobre um assunto de tão relevante significação em nossos dias. Quando podemos dizer que é o grande tema que divide os crentes nos nossos dias. A questão da ênfase ou da concepção relativa aos sinais, aos dons miraculosos mencionados na tua palavra, especialmente este, o chamado dom de línguas, que muitos grupos querem hoje identificar como filhos de Deus, filhos do Espírito Santo. Nosso desejo sincero e humilde é a verdade desse valor. Não desejamos privilegiar nossas próprias ideias e nem desejamos um sentimento de ódio e de demérito aos irmãos que pensam de forma diferente de nós. O que realmente desejamos é que os fatos falem. Desejamos que a verdade apareça. Queremos, acima de tudo, entender o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto e o que a igreja tem praticado ao longo desses anos e como explicar esse fenômeno hoje tão valorizado em alguns terrenos evangélicos. Desejamos nesta busca a iluminação do teu Santo Espírito para com firmeza, com humildade agora, estabelecermos bases sólidas para a nossa espiritualidade, ajudarmos os duvidosos e lutarmos pela verdade, não contra as pessoas, mas a favor da verdade. É isso que nós desejamos. Dá-nos a tua instrução, a tua luz, dá-nos a direção do teu Santo Espírito e o discernimento desta matéria, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Nós te suplicamos, eu e